Eu convido você para ler comigo, acompanhando a leitura, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Versos 3 a 8. Romanos 5, 3 a 8. Está escrito assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu gostaria de conversar um pouquinho com os irmãos nesta manhã sobre o tema a pedagogia do sofrimento. A pedagogia do sofrimento. Paulo está tratando desta magna verdade do cristianismo, a justificação pela fé. E ele vai nos informar 3 verdades sublimes aí acerca desta doutrina da justificação pela fé. Primeiro, com respeito ao passado, você tem paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E paz com Deus é um estado. Paz com Deus é um status. Paz com Deus significa que nós que outrora éramos réus, agora somos filhos. Nós que éramos estranhos às promessas, agora fazemos parte da família de Deus. Agora não tem mais nenhum muro de separação entre nós e Deus. Fomos reconciliados com Deus. Temos paz com Deus. Esse é o primeiro resultado de quem é justificado. Em relação ao passado, sua relação com Deus está resolvida. Você foi reconciliado com Deus. Mas Paulo avança um pouco mais e diz que em relação ao presente, nós temos livre acesso à graça, na qual estamos firmes. Então, se no passado nós tínhamos graça, no presente, no passado nós tínhamos paz, no presente nós temos graça. E a palavra acesso na língua grega traz a ideia de entrada ao palácio real. Livre acesso à sala do trono. Não precisa mais agora você de um representante para introduzir você a Deus, de um sacerdote para colocar você na presença de Deus. Você foi feito sacerdote e você pode falar com Deus, entrar na sala do trono qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer lugar que você esteja. Você tem livre acesso à presença de Deus. Mas se nós temos paz em relação ao passado, se nós temos graça em relação ao presente, diz Paulo que nós temos expectativa da glória em relação ao futuro. Você nota que ele diz no verso 2, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Em outras palavras, quando você olha para frente, você não tem medo, você não tem insegurança, você não tem dúvida, você não tem pavor, você tem garantia absoluta de que a sua vida está nas mãos de Deus, você caminha para a glória de Deus. Agora, você pode fazer a seguinte pergunta: o que tem isso a ver comigo? Estou vivendo num tempo de crise internacional, de crise sem precedentes no nosso país, onde nós vemos o mundo gemendo, onde você vê pessoas que lutam bravamente para sobreviver, porque o seu país está sendo bombardeado, entrando em barcos impróprios, enfrentando um naufrágio, vendo seus filhos perecerem
engolfados pela fúria do mar. Num mundo em que a paz é postiça, num mundo em efervescência, que pode entrar num colapso mundial, num mundo em que, na nossa própria nação, muitos concidadãos nossos estão fechando suas empresas, outros estão perdendo seu emprego, outros estão sem perspectiva de amanhã. A pergunta é: o que é que esse texto pode nos ajudar para enfrentarmos as lutas, os dramas da nossa vida aqui e agora? Será que a palavra de Deus só nos prepara para o amanhã, só nos prepara para o céu? Ou será que a palavra de Deus nos equipa para vivermos vitoriosamente na terra, no aqui e no agora? Paulo trata desse assunto. Então veja comigo o verso 3, e ele diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E eu posso garantir a você que qualquer pessoa que fizer essa leitura sem as lentes da fé cristã, vão nos carimbar como pessoas masoquistas, que gostam de sofrer. Porque parece que o que Paulo escreve não faz sentido. Como é que alguém pode se gloriar nas próprias tribulações? Quem fica feliz em sofrer? Quem tem prazer em sofrer? Quem exulta de alegria pelo fato de estar sendo atribulado? É assim que você reage? A palavra tribulação na língua grega tem um significado muito interessante. A ideia é de uma pressão. A ideia de você estar sendo esmagado debaixo de um rolo compressor. A ideia de que as circunstâncias estão sendo tão adversas e tão opostas a você, que você é esmagado, você é triturado. Circunstâncias maiores do que suas forças. Problemas que você não tem capacidade de resolver. Coisas que fogem ao seu controle. Situações que vêm com fúria contra você e esmagam você. Como é que você pode ter alegria nisso? Como é que você pode exultar com situações assim? Então nós temos que entender o que Paulo está dizendo. Primeiro, obviamente, Paulo não está dizendo que você se gloria no sofrimento pelo sofrimento. É preciso dizer isso. Cristianismo não é estoicismo. Cristianismo não é masoquismo. Cristão não gosta de sofrer e não celebra a dor pela dor. Nós não aplaudimos o sofrimento pelo sofrimento. Nós não damos as boas-vindas ao sofrimento pelo sofrimento. Não é isso que Paulo está ensinando. Então o que ele está ensinando? Ele está ensinando que nós nos gloriamos nas próprias tribulações, não pelas tribulações em si, mas por aquilo que elas produzem. Pelo seu elemento pedagógico, pela sua instrução, pela sua capacidade de nos ensinar, de nos tomar pela mão e nos abrir os olhos da alma para compreendermos as verdades mais profundas da vida. É por isso que a Bíblia diz que você aprende mais numa casa de luto do que numa casa de festa. É por isso que a alegria não é uma boa pedagoga, mas o sofrimento é. Nós aprendemos as maiores lições da nossa vida, não é nos tempos de folga, não é nos tempos de alegria, não é nos tempos de festa, não é nos tempos de celebração. As mais profundas lições da vida, nós as aprendemos no vale da dor, no tempo de tribulação. E Paulo prossegue e diz assim: nós nos alegramos ou nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Essa palavra perseverança é uma das mais ricas da língua grega, que significa literalmente paciência triunfadora com circunstâncias difíceis. Há uma outra palavra no grego que significa paciência triunfadora com pessoas difíceis. São coisas diferentes. Tem gente que tem muita habilidade de lidar com gente complicada, mas não sabe lidar com circunstância difícil.
O que Paulo está dizendo é que quando Deus permite você passar por uma tempestade, não é, na verdade, para que essa tempestade destrua você, mas é para que essa tempestade tonifique as musculaturas da sua alma. Essa tempestade ou essa tribulação é uma academia de Deus, é uma ginástica de Deus para fortalecer a sua musculatura espiritual. Isso gera em você uma paciência triunfadora de saber que na luta, no vale, quando os problemas são grandes, quando são maiores que suas forças, quando foge do seu controle, Deus continua no controle e você vive cada dia na dependência de Deus, vendo a providência de Deus, vendo o cuidado de Deus, vendo o livramento de Deus. Isso produz dentro de você uma paciência triunfadora. É claro que paciência você não adquire em tempos de bonança. Quando você pede assim, Deus, dá-me paciência, o que você acha que Deus faz com você? Deus manda um problema. Você quer paciência, filho? Então vamos lá. Porque paciência não é uma coisa teórica, que você aprende num livro, uma definição bonitinha, agora eu sei o que é paciência. Não é no dicionário que você vai entender paciência. É na urdidura da luta, é na escuridão do vale, é no aperto, é na doença, é na crise, é na adversidade. Então sabe o que Deus faz? Deus permite a tribulação e você vai sendo esmagado debaixo do rolo compressor, e na medida que você vai sendo amassado, que você vai sendo amoldado, que Deus vai esculpindo em você a beleza de Jesus, você vai aprendendo a ter paciência e confiança que Deus está no controle. E Paulo prossegue e diz assim, e a perseverança produz experiência. E a palavra experiência aqui na língua grega é fantástica, porque é a mesma palavra do ourives, que joga o metal no fogo, no cadinho, para quê? Para destruir o metal? Não, para queimar as escórias. Quando Deus joga você e eu na fornalha do sofrimento, nem um fio de cabelo é chamuscado, mas toda a escória é derretida. Para quê? Para que o metal fique mais puro, mais nobre e mais valioso. Irmãos, a própria Escritura nos diz que Jesus, o Filho de Deus, aprendeu pelas coisas que sofreu. Você acha que Deus empregaria uma pedagogia, uma metodologia diferente com você e comigo do que empregou com seu próprio filho? Então não fique impaciente. Então não fique desesperado. Essa mesma verdade que diz que você foi reconciliado com Deus, essa mesma verdade que diz que você tem livre acesso a Deus, essa mesma verdade que diz que você pode ter segurança do céu, é a mesma verdade que equipa você para viver vitoriosamente aqui, entre a caminhada do berço à sepultura. Deus não apenas prepara você para o céu, Deus também prepara para você viver vitoriosamente na terra. Sabendo que a experiência, que a perseverança produz experiência. Sabe o que significa isso ainda? O projeto de Deus não é que você tenha uma fé de segunda mão. Eu explico. Quando Jacó enganou seu pai, enganou seu irmão, e teve que fugir de casa, ele tinha 73 anos. 73 anos. E ele vai para Padã Arã. No caminho para Padã Arã, ele dorme, bota uma pedra como travesseiro, e ele tem uma visão, ele tem um sonho. E Deus aparece para ele. E ele se dirige a esse Deus como Deus de Abraão, seu avô, como Deus de Isaac, seu pai. Mas ele não diz ali que Deus era o Deus da sua vida. Passaram-se 20 anos. Ele vai para Padã Arã, ele constitui família lá, ele ganha dinheiro lá, ele se torna um homem rico lá, e agora ele retorna à sua terra, e só então, agora com 93 anos de idade, que ele vai ter um encontro com Deus no Val de Jaboque. Agora Deus é o Deus do seu avô, agora Deus é o Deus do seu pai, agora Deus é o Deus da sua vida.
Agora, a partir daí, Deus é conhecido como Deus de Abraão, como Deus de Isaac, como Deus de Jacó. O que significa isso? Não basta você conhecer a Deus como Deus do seu avô, não basta você conhecer a Deus como Deus do seu pai, da sua mãe, você precisa conhecer pessoalmente Deus como Deus da sua vida. Mas Paulo prossegue e diz assim: sabendo que a experiência produz esperança. E essa esperança aqui não é uma esperança vaga, difusa, nebulosa, mas uma esperança segura, firme, clara, irrefutável. E Paulo vai dizer por que essa esperança é segura. Ele diz aí no verso 5: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. E ele vai falar que a garantia dessa esperança é o amor de Deus revelado a nós, de 3 maneiras. Primeiro, o amor de Deus por nós é um amor abundante. Ele é derramado, não é em conta-gotas, não é medidas pequenas, miúdas, pífias. Mas ele fala de um derramamento do amor de Deus no nosso coração. É uma chuvarada do amor de Deus no nosso coração. São torrentes caudalosas do amor de Deus que vem sobre o nosso coração. Caem catadupas no nosso coração. Regam o solo ressequido do nosso coração. Então, quando você é invadido pelo amor de Deus, quando as torrentes do amor de Deus inundam a sua alma, quando o seu coração é banhado por essa chuvarada do céu, do amor de Deus, você tem certeza de que esse Deus não vai falhar com você, que esse Deus não vai deixar você na mão, não vai largar você no meio do caminho. Você vai indo de força em força, de fé em fé, sendo transformado de glória em glória, e todos nós vamos comparecer diante de Deus em Sião. Segunda verdade do amor de Deus, ele não é apenas um amor abundante, ele é também um amor imerecido. Confira comigo 4 expressões aqui do texto. A quem Deus amou? Se você olhar no verso 6, como é que nós éramos? Nós éramos fracos. Segundo, nós éramos ímpios. Agora veja comigo o verso 8. Nós éramos pecadores. Agora olha no verso 10, nós éramos inimigos. 4 expressões: fraco, ímpio, pecador, inimigo. Aí você diz, irmão, isso é tudo que uma pessoa é para não ser amada, para não merecer amor. A quem nós amamos? A quem nós amamos? A quem é digno do amor? A quem merece amor? A quem atrai a nossa atenção? Mas veja você, que Deus nos ama, e Deus nos amou, não por quem nós somos, mas apesar de quem nós somos. A causa do amor de Deus por você e por mim, não está em mim, não está em você, não está em nós, está nele mesmo. Ele nos amou quando nós éramos fracos, quando nós éramos ímpios, quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos. Em outras palavras, Deus amou eternamente, infinitamente, os objetos da sua própria ira. Se Deus nos amou assim, nós podemos ter certeza, segurança, esperança, de que Ele não vai nos deixar no meio do caminho. Terceiro lugar, o amor de Deus é abundante, o amor de Deus é imerecido, mas em terceiro lugar, o amor de Deus é provado. Olha o verso 8 comigo. Olha o verso 8 comigo. Paulo diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não fez um discurso. Deus não colocou em letras de fogo nas nuvens, eu te amo. Deus esculpiu o seu amor na cruz do Calvário. Deus entregou seu filho. Não para quem merecia, mas para pecadores. Deus entregou seu filho, não para ser honrado entre os homens, mas para ser cuspido, esbordoado e pregado numa cruz. Deus entregou seu filho,
não para os seus amigos, mas para os seus inimigos. Deus provou seu amor por nós, de forma eloquente, de forma absoluta, de forma cabal, de forma superlativa. Agora a grande pergunta é: eu já estou justificado? Eu já depositei minha fé na pessoa bendita de Jesus Cristo? Eu já fui selado com o Espírito Santo da promessa? Eu já tenho meu nome escrito no livro da vida? Eu já tenho paz com Deus? Eu já desfruto desta alegria e desse privilégio de entrar na sala do trono e ter livre acesso à presença de Deus, para me deleitar nele, para falar com ele, para orar a ele, para ter comunhão com ele? Quando eu olho para frente, quando eu olho para o futuro, quando eu olho para a eternidade, eu me glorio na esperança da glória de Deus? Ou eu tenho medo de morrer, ou eu tenho medo do futuro, ou eu tenho medo do amanhã? A grande pergunta é essa: eu me glorio nas tribulações? Eu tenho entendimento que quando Deus me prova, é porque Ele está trabalhando em mim, e não contra mim, mas a meu favor. Eu tenho plena consciência de que essa tribulação vai produzir dentro de mim uma paciência triunfadora, porque Deus vai me dar uma experiência pessoal com Ele, e eu vou ter plena esperança de que Ele vai me tirar dessa situação, para que eu tenha mais da glória dEle na minha vida, mais da beleza de Cristo estampada e esculpida na minha vida. Que Deus nos ajude a olhar para esse texto e saber que Deus está trabalhando em nós na pedagogia do sofrimento, para nos transformar à imagem do seu próprio Filho. Não apenas para nos levar para a glória, mas para nos transformar à imagem do Rei da Glória. Que Deus nos ajude. Amém.